Olá, seja muito bem-vindo. Aula 16, resistência equivalente, exemplo 11. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro que assista. Assim vai ficar mais fácil de entender. Bom, para quem já assistiu, sabe qual é o método que eu venho aplicando e eu vou fazer a mesma coisa aqui neste exemplo. A mesma coisa que eu fiz para os anteriores, eu vou estar aplicando aqui. A única diferença que tem neste exemplo para os anteriores é que neste daqui nós temos um resistor em ohms e os demais em quilo-ohms. Ou seja, nós temos resistores com unidades diferentes. Quando acontecer isso, é interessante que você escolha uma unidade e converta os resistores que não estão nesta unidade para esta. Assim você vai ter todo mundo com a mesma unidade e aí fica mais fácil de trabalhar. Então aqui o R1 é o único que não está em quilo-ohms. Então vou converter ele para quilo-ohms. Ah, mas eu quero trabalhar com ohms e não com quilo-ohms. Isso daí é com você. Converteria no caso então o R2, o R3 e o R4 para ohms. Eu vou trabalhar com quilo-ohms, então vou converter o R1 para quilo-ohms. Então 0,9 quilo-ohms é o equivalente a 900 ohms. Agora vamos trabalhar para determinar quem está em série e quem está em paralelo. Então, imaginando uma corrente elétrica fluindo de A para B, esta corrente ela chegaria aqui neste nó, é o nó A, potencial A aqui, que está ligando o R3 com o R2 com o R1. Então, temos três caminhos aqui possíveis, a princípio, né? Um por R3, um por R2 e um por R1. Você vai estar sempre partindo do pressuposto que todos esses caminhos, por eles, passa a corrente elétrica. Ou seja, por todos esses resistores. Nem sempre isso vai ser verdade. Quem viu as aulas anteriores viu já alguns exemplos de resistores que estavam curto-circuitados, de tal forma que a corrente elétrica não passava por eles, passava por um fio que estava, no caso, curto-circuitando eles. Então a gente tem que analisar e, através da análise dos potenciais, a gente vai determinar quem está em série, quem está em paralelo e, eventualmente, quem está em curto-circuito. Bom, começando por R1, ao passar por R1 a corrente elétrica causaria uma queda de tensão. Então você tem que colocar uma letra diferente depois do R1. Então a letra C. Eu já tenho a letra A aqui e a letra B. A mesma coisa aconteceria aqui, passando pelo R2. Só que como o R2 e o R1 estão conectados também do lado de cá, seus terminais, então aqui também recebe a mesma letra, que é o mesmo fio. Letra C, então. Continuando, Essas duas correntes, uma parte que passou por R1, outra parte por R2, elas iriam se somar e nós teríamos uma única corrente passando por R4. Ao passar por R4, causaria uma queda de tensão. Então teria que ter uma outra letra aqui. Se você já vier aqui colocar, por exemplo, a letra D, não tem problema. Porque você vai perceber, aqui, já tem a letra B aqui, Então não tem necessidade de colocar a letra D aqui. E nem pode ser uma letra diferente. Porque como é um fio que não tem resistência, então não tem queda de tensão nele. Ou seja, tem que ter a mesma letra aqui. Então aqui, não tem nada de letra D, aqui é a letra B. B de bola. Pronto. O caminho de A até B, passando por C, pelo nó C, já está resolvido. Só que existe um outro caminho de A para B, que é passando por R3. Ou seja, a corrente passando por R3 causaria uma queda de tensão. Teríamos um outro potencial aqui. Então aqui seria o que? Letra D? Não, repare que o mesmo fio conectando o B aqui de baixo. Então é o mesmo potencial. Então aqui letra B. Não precisa colocar outra letra. Pronto, já estão todas as letras definidas. A corrente elétrica passando por R3, depois a parte que passa por R2 e R1, passando depois por R4, elas se somariam todas aqui, chegando a corrente que saiu de A em B. Agora, a segunda etapa da nossa resolução, do nosso método, é fazer o quê? Redesenhar isso daqui na horizontal. Então a gente começa aqui com a primeira letra, neste caso aqui a letra A. Eu vou ir de A até B, então eu tenho dois caminhos, um que passa por C para chegar até B e um que vai de A para B diretamente, com um único resistor. Então eu vou colocar aqui na primeira horizontal o caminho de A até B que passa por C. Então, entre A e C nós temos dois resistores, o R2 e o R1. Então vai ficar assim.
Eles estão em paralelo. Então, ó, vou colocar aqui em cima, por exemplo, 1,8, que seria 1,8 km, que é o R2, e aqui embaixo 0,9, que seria o R1. Entre A e C, você tem que se perguntar, existe mais algum resistor? Olha para o circuito todo. Não tem? Então acabou. Esse trecho aqui só tem esses dois. Vamos para o trecho entre C e B. Temos o R4. Ó. Então o R4, 2,4 km. Então aqui, ó, B, 2,4. Mais algum resistor entre C e B? Não. Então acabou também esse trecho entre C e B. Agora o outro caminho, que vai de A até B, passando por R3. Ó. Então é o único resistor, é só fazer isso aqui. Ó. Coloca ele aqui embaixo. Pronto. R3, 2 km. Agora já temos todos os resistores. Ó. Importante você marcar eles, para não esquecer de transferir para cá, senão você vai errar, vai dar tudo errado. Então eu já circulei eles aqui, para indicar que eu já peguei eles. Repare que circuito simples. Um paralelo de dois resistores entre A e C, depois isso vai ficar em série com esse de 2,4 e por fim vai ficar em paralelo com um resistor de 2 km aqui de baixo. Lembrando que a resposta aqui vai ter unidades em quilômetros. Então vou fazer primeiro esse paralelo aqui, de 1,8 com 0,9. Então, ó, a resistência entre A e C é um paralelo de 1,8 com 0,9. Então, fica 1,8 vezes 0,9 dividido por 1,8 mais 0,9. Estou usando aquela fórmula para dois resistores em paralelo. Aqui em cima não vou fazer nada não, vai ficar 1,8 vezes 0,9. Por quê? Porque eu já sei que aqui embaixo vai dar um múltiplo de quem está aqui em cima. Então é muito mais fácil eu dividir do que fazer essa multiplicação aqui. Então aqui fica 1,8 mais 0,9, isso aqui dá 2,7. Repare que 2,7 é múltiplo de 0,9. Ou seja, 3 vezes 0,9 dá 2,7. Então eu posso dividir todo mundo aqui. Dividir o 0,9 por 0,9 vai dar 1. O 2,7 por 0,9 vai dar 3. E eu posso dividir por último 1,8 por 3, que vai dar o quê? 0,6. Então a resistência entre A e C é uma resistência de 0,6 kΩ. Então o resistor que vai substituir esses dois, ou seja, que é equivalente aos dois aqui, é um de 0,6 kΩ. Agora eu vou redesenhar. Então entre A e B houve uma alteração. Vai entrar o resistor de 0,6K. E entre C e B eu não fiz nada, vai continuar o de 2,4. E aqui embaixo, entre A e B, o resistor de 2K, que eu não fiz nada nele. Então continua ele aqui. Agora nós temos uma série aqui, entre A e B na parte de cima, no ramo de cima. Nós temos uma série com 0,6 e 2,4. Então é só fazer a soma, né? 0,6 mais 2,4. Isso daqui vai dar 3 kΩ. Daí a gente pega, redesenha novamente. Só que agora o nó C desaparece, né? Já não é nenhum nó aqui mais. Ficando entre A e B no ramo de cima, o resistor de 3 kΩ. E no ramo de baixo fica o outro resistor de 2 kΩ. Então aqui, A e B. Assim a gente tem um paralelo, né, de 3 com 2. Então a resistência equivalente, né, porque essa daqui não é equivalente não. Essa daqui, esse RAB, é a resistência desse ramo aqui de cima, que liga A a B. A equivalente é essa daqui que eu vou calcular agora. Por isso que eu coloco REC de AB. Então vai ficar um paralelo de 3 com 2. Então fica 3 vezes 2 dividido por 3 mais 2. Aqui neste caso vai dar 5 aqui embaixo. E aí fica complicado de fazer aqui alguma simplificação. Então, neste caso, eu vou multiplicar em cima, vai ficar 6, embaixo vai ficar 5. 6 dividido por 5, isso dá 1,2. Então, a resistência equivalente entre A e B vale 1,2 kΩ. E aí, por fim, a gente vem
e faz a nossa última representação. Entre A e B, uma única resistência com valor de 1,2 kΩ. Então, resistência equivalente, 1,2 kΩ. Agora vamos ver lá no Multisim. Vamos simular aqui, fazer a medição. Então vamos aqui ó, no menu simulação, vamos aqui em instrumentos e vamos pegar um multímetro. Vou conectar o multímetro entre A e B. Pronto, está conectado entre A e B, só que falta a referência. Então vou vir aqui ó, e vou pegar um ground aqui ó, nas fontes, vou pegar aqui ó. Pode colocar a referência em qualquer local aqui da associação que a medição vai ser feita. E também não importa a polaridade, aqui mais ou menos para A, para B. Os resistores eles não têm uma polaridade, né? Então não tem problema a ordem, a colocar mais ou colocar menos aqui para A e B. O sentido que você coloca aqui para a corrente circular por eles, porque o que acontece quando você liga um instrumento como um multímetro, por exemplo, ou um ohmímetro que seja já, é que vai circular uma corrente elétrica por esses resistores. Não importa se a corrente circula de A para B ou de B para A, porque os resistores eles não têm polaridade. Então não tem nenhum efeito sobre o valor da resistência, o sentido que a corrente vai circular aqui. Por isso não importa a polaridade que você escolhe aqui. Agora, dá 2 cliques rápidos aqui no botão esquerdo para abrir essa janelinha aqui que vai mostrar, ela representa, né, a outra parte do nosso multímetro, né? Então aqui eu vou escolher ohms e agora é só rodar. Tá aí, ó, 1,2 kΩ, exatamente com o que a gente obteve aqui no cálculo, 1,2 K, ok? Se você gostou, clique em gostei para ajudar o canal. Se você já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva. É de graça. E a gente se vê na próxima aula.